Vamos falar um pouquinho então sobre a participação da hidroeletricidade no Brasil. O Brasil é um país que apresenta um grande potencial hidráulico por conta de ter vários rios com essa capacidade. Então, se nós observarmos aqui potencial versus aproveitamento, então, ó, verde operação, potencial estimado e potencial inventariado. Então, nós já de cara percebemos aqui que existe, né, um alto potencial na bacia amazônica. Bacia amazônica é de maior potencial hidroenergético ainda a ser aproveitado. E em contrapartida, você vê que a região sudeste, mais precisamente a bacia do Paraná, é onde nós temos já um aproveitamento muito grande. E temos também um grande potencial em algumas bacias, como por exemplo a do Tocantins-Araguaia, o São Francisco, o próprio Uruguai e algumas bacias secundárias, mas muita atenção para essas duas bacias, tá? E nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Aqui, potencial hidroelétrico em 2017, né? Temos aí o potencial e a porcentagem, o montante. Então, a Amazônica, né, confirmando o que eu havia dito para você, que tem um alto potencial hidroenergético. E aí o Atlântico, Nordeste Ocidental, Parnaíba, São Francisco, né, o próprio Paraná, ó, né, bastante aproveitamento. O Uruguai, o total aqui. Então, só para você mais ou menos entender essa relação do potencial hidroelétrico, ao aproveitamento e por aí vai, tá? Nós vamos passar agora a falar um pouquinho sobre cada uma dessas bacias. Então, a de maior aproveitamento no país, próximo à região de maior desenvolvimento industrial, é a bacia do Paraná, que faz parte da bacia Platina, né, que quando se encontra aqui com o rio Paraguai e o Paraná forma a bacia Platina. Então, no contexto dessa bacia, você já tem várias usinas, né? Então, por exemplo, aqui no rio Paranaíba, Itumbiara, São Simão, Furnas, no Rio Grande, no Tietê, Barra Bonita, Três Irmãos, Ilha Solteira, Porto Primavera, Jupiá, né? No Rio Iguaçu, aqui você vai ter, no Rio Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, você vai ter Itaipu. Então, essa é uma região de suma importância na produção de energia elétrica. Aqui nós temos, literalmente, a usina de Itaipu, que foi construída lá nos idos dos anos 70 e 80 com o Paraguai, num processo de parceria que levou o Brasil, então, a construir isso junto com o Paraguai, onde metade das turbinas, né, pertence ao Brasil e outra metade pertence ao Paraguai. O Paraguai não consome 100%, 90% do que eles produzem, eles repassam para nós. E tudo que é produzido aqui vai direto para o sistema Furnas, que fica na região sudeste, para abastecer esse ambiente industrial aqui, tá? Então é importante nós estarmos antenados aí com relação a isso, tá bom? Falar um pouquinho do São Francisco, um rio de depressão. Logo de cara, quando ele nasce, já tem uma usina hidrelétrica. Aqui nós temos Belo Horizonte, ó. Brumadinho está bem perto aqui, então já tem uma barragem aqui. Depois Sobradinho, Luiz Gonzaga, Complexo Paulo Afonso, 1, 2, 3, 4 e Xingó. Então, aqui eu tenho algumas imagens que mostram as várias usinas hidrelétricas no contexto do São Francisco. E, como você sabe, o rio nasce numa região tropical, mas corta uma região semiárida. Então, o represamento desse rio associado à transposição que está acontecendo em algumas regiões, como, por exemplo, aqui no eixo norte, o eixo leste, e a utilização da água para irrigação vem comprometendo muito a dinâmica de vazão desse rio, trazendo problemas sérios. Inclusive, existem populações que se organizam em movimentos sociais, como, por exemplo, o MAB, o movimento das pessoas atingidas pelas barragens, que buscam, né, politicamente aí uma restituição das terras que foram perdidas e um auxílio do governo por essa questão. Tudo que é produzido aqui, você então tem para abastecimento da região nordeste, as principais cidades como Salvador, Recife, Fortaleza e por aí vai, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a bacia amazônica. A bacia amazônica, então, é a que tem o maior potencial. Na base do rio Amazonas, que seria aqui no encontro do Rio Negro e dos Solimões, né? Aí o rio é de planície, lá não tem potencial hidroenergético. Onde nós vamos ter potencial hidroenergético seria nas nascentes, nas regiões mais altas aqui. Então, destaque para Jirau, Guajará-Mirim, né, Santo Antônio, a Balbina, a Belo Monte, são várias usinas hidrelétricas que já vêm
sendo construídas ou foram construídas para atender literalmente os interesses aí do capital privado nacional, estado e estrangeiro, porque essas usinas elas foram construídas aqui para implantar o desenvolvimento e auxiliar na obtenção de energia para a produção principalmente de minérios e outras frentes econômicas, tá? Uma coisa interessante que você tem que entender é que a maioria das usinas construídas nessa região são usinas que nós chamamos de usinas de fio d'água. Para você entender o que é uma usina de fio d'água, vou mostrar aqui para você um exemplo. Normalmente uma usina é construída como? Você tem um rio que tem um certo desnível, é construída uma barragem, cria-se um lago gigantesco, e a partir daí você tem o deslocamento da água que gira uma turbina e produz energia elétrica. A usina de fio d'água ela não é feita com barragens gigantescas. Você aproveita a própria correnteza do rio e só constrói ali uma estrutura que acaba não alagando muito. Uma estrutura que aproveita essa água corrente, já que esses rios ele tem vazão o ano inteiro. Então o esquema aqui em cima mostra isso para vocês. Ao invés de você fazer uma barragem, criar um lago gigantesco, como aconteceu em Itaipu, você cria uma barragem que vai só produzir energia e escoar aquilo que você acaba não usando. É assim que foram construídas grande parte das usinas lá na região norte. De Belo Monte foi assim, de Giral, Santo Antônio, Balbina, todas elas têm essa perspectiva, tá? Belo Monte, em especial, acabou de ser construída, mas ela é uma usina polêmica, porque, se não me falha a memória, é a segunda usina de maior produção de energia elétrica totalmente em território nacional, atrás de Tucuruí, em produção, inclusive, no meio do nada. E a construção dela gerou muita polêmica, porque as pessoas lá, principalmente os ambientalistas, achavam que não deveria ser feita essa construção, mas o fato era que ela foi construída num afluente do rio Amazonas, que é o Xingu, e aí a água vem, e à medida que essa água vem, ela foi praticamente canalizada em alguns pontos, criando um certo reservatório, que acaba, vamos dizer assim, movimentando a usina em alguns pontos. Então, foram construídos alguns diques, né, e aí o desvio dessa água nesse sentido, e aqui também foi construída outra barragem, né, o desvio dessa água, segundo algumas pessoas ambientalistas, pode ter comprometido a vida de índios, né, e populações ribeirinhas nessas regiões aqui, ó, tá? Então, bastante polêmica a construção dessa usina. A construção não, ela já está pronta lá e implantando as suas turbinas, tá bom? Legal, aqui você tem uma foto, então, que mostra Belo Monte, né, a construção dela, e ela já aqui pronta em andamento, tá bom? Legal. Importante nós entendermos que produção de energia elétrica, ela, por potencial hidráulico, vai causar alguns impactos ambientais. À medida que você constrói um lago e você literalmente deixa submersa a vegetação, você tem a produção de CO2, de gás metano, perdão, contribuindo para o aquecimento global. Pode ocorrer com essas barragens o aumento do assoreamento, porque o sedimento não desce para os rios. Pessoas vão perder terras, monumentos arqueológicos vão se perder, né, terras agricultáveis, o peso desse reservatório pode gerar um terremoto induzido. Então, são vários problemas, né, do ponto de vista ambiental e social. Aqui destacado, né, que é a capacidade elétrica instalada no Brasil, né, teve aí na região norte um aumento significativo, né, e a perspectiva é que aumente lá, né, especialmente em outras regiões, uma menor participação. Isso mostra a quantidade de energia, de produção de hidroeletricidade que está sendo implantada na região norte do país, né? É um novo fronte, como o próprio título mostra para você. Bom, bacia do Rio Tocantins, né? Tem a nascente aqui nas regiões centrais do Brasil, e o Rio Tocantins tem várias usinas hidrelétricas, como você vê aí, mas a mais importante é a usina de Tucuruí, tá? Que foi construída para atender os interesses na produção
de manganês, ferro e também alumínio na região da Serra dos Carajás, tá? Então, uma usina importante aí, uma das maiores usinas do Brasil, a terceira maior usina, né, do Brasil e a quarta do mundo, lá na boca da floresta amazônica. Aí é uma foto que mostra para você a usina de Tocuruí. Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa parte de energia elétrica no Brasil. Espero que você tenha compreendido o assunto. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.